Monique me convidou para conversar com vocês, então é um bate-papo mesmo, no sentido assim de não ter uma aula, não tem um PowerPoint, não tem uma organização assim tão didática nesse sentido, formal, sobre como fazer um artigo. Então, eu montei uma estrutura, né, eu sou a moça dos cadernos, né, eu tenho caderno, eu anoto tudo, né, ou celular, ou iPad, enfim. Então, para aqui do meu lado não ficar tão poluído, de questões, eu fiz um roteiro e acho que dá para a gente ir seguindo, e você imagina que aqui na turma, como em toda a universidade em geral é assim, há um nível misturado, né, de maturidade e de experiência intelectual. Então, aqui, em relação ao artigo, há aqueles provavelmente que nunca fez, não faz nem ideia do que isso significa, e aqueles que faz com o pé nas costas e às vezes até publica, né, com um quê de frequência, porque também são duas dinâmicas diferentes, né? Uma é fazer e a outra é publicar. São caminhos que dialogam, mas acaba tendo necessidade e instrumentos diferenciados para percorrer essas estradas. Então, para escrever o artigo e não para publicar, então eu não vou conversar sobre revista científica, qualis, notas A1, A2, A3, A4, qual o percurso, quais as exigências, como fazer as comunicações, como entrar em contato, como fazer essa checagem, enfim, não é isso. Fazendo um quadradinho, né? Como escrever o artigo. Então, eu vou partir do princípio que todo mundo aqui já fez a pesquisa. Então, assim, a pesquisa já está pronta, a gente já tem todas as anotações, né? Como eu disse para vocês, eu tenho caderno para ficar dentro da bolsa, tenho caderno para campo de pesquisa, tenho caderno para debates científicos, e isso quando eu não uso essas folhas mesmo brancas, né? Normais, assim, eu tenho para poder fazer os mapas mentais e os mapas de autores, para poder desenvolver os argumentos, né? Para poder fazer o diálogo intelectual, a articulação entre os autores, sem ferir, né? Os seus campos epistemológicos, as suas defesas, suas perspectivas ideológicas, para a gente não estar misturando as coisas, né? Então é preciso de ter um delineamento para a gente não falar sobre, sei lá, né? Sei lá, alguém resolve falar sobre marxismo, mas mistura o Althusser com o Thompson, dizendo que ambos diziam a mesma coisa, né? Olha que loucura. Eles eram inimigos, para quem não sabe, mas eram marxistas ambos. Mas, voltando aqui, então, vamos imaginar. Já fizemos o nosso levantamento bibliográfico, já fizemos os nossos fichamentos, já fizemos os nossos mapas de autores, já fizemos os nossos mapas temáticos, né? Tá tudo assim, eu sei para onde ir. Eu fiz a minha pesquisa, né? Então eu delimitei uma pergunta, porque não existe pesquisa sem pergunta. Então, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma inquietação, eu não sei algo, né? É importante a gente entender que uma pesquisa é algo que a gente não sabe. Porque se você já sabe e está escrevendo sobre aquilo, talvez você possa ser um militante, talvez, né, assim, alguém que está querendo defender algo, ou está querendo tirar a importância de algo, enfim, você cai num outro processo. A gente está falando de artigo científico. Então, artigo científico é quando você organiza o seu conteúdo, a sua pesquisa dentro de uma estrutura. Então, é uma estrutura bem formal, ela é bem normativa, não tem muito para onde a gente fugir. Ah, Elisângela, mas tem diferença da área de saúde, da área de exatas, da área de humanas, das áreas das artes.
É verdade. Cada uma dessas vai trazer as suas especificidades, as suas levezas e as suas. é, a gente não fala mais dificuldades, né? Agora é bonito falar desafios, né? Então, assim, cada uma dessas áreas vai nos promover, vai nos exigir caminhos distintos. Então, tá. A gente está na área de humanas, então eu vou falar de algo que acontece em todas as áreas, e depois, aos poucos, eu vou trazendo exemplos mais da nossa área de humanas, porque, como se trata de uma turma de museologia, é por onde os debates acabam sendo feitos, né? Então, me permita dizer é, que a gente vai organizar a nossa fala, primeiro, observando qual é a estrutura de um artigo, por onde eu vou começar. Então, primeiro a gente vai falar de estrutura, depois a gente vai falar de pontos de inflexões, a gente também vai falar sobre a voz do texto, né? Como que você põe aí esse estilo narrativo dentro desse processo, usos de verbos e adjetivos, né? E as seções. Mas seções, conclusão, parágrafos, eu vou tentar abordar dentro do primeiro item, que eu estou chamando de estrutura do artigo, né? Então, é impossível, dentro das normativas científicas, você desenvolver um artigo sem que ele cumpra oito pontos. Então, agora, em estrutura, todo artigo tem título, e geralmente é um título funcional. Depois a gente fala sobre isso. 2, resumo. Muitas vezes também até traduzido num segundo idioma. E esse resumo também segue abaixo dele as palavras-chave. Depois a gente também volta a esse ponto. 3, introdução. 4, metodologia. 5, resultados da pesquisa. 6, discussão sobre aqueles resultados. 7, conclusão ou considerações finais, a depender de como está especificado na revista ou pelo professor que está solicitando um artigo, enfim. E por último, né, 8, referências bibliográficas, as referências aos documentos, né, que a gente utilizou no trabalho. Bom, vou repetir rapidinho os 8 para quem está anotando, né? Então, título, resumo com palavras-chave, introdução, metodologia, resultados, discussão, conclusão e referências. Elisângela, mas a gente lê vários textos dentro da área da museologia que não tem esses nomes assim. Na verdade, tem uma poesia até, assim, subtítulos bem poéticos, nova museologia e a inserção de blá blá blá. Enfim, sim, nas áreas de humanas, muitas vezes esses nomes, né, tão duros, esses 8 nomes que eu acabei de dizer, eles são substituídos por uma palavra ou outra, né? Às vezes por sessão, às vezes também juntam também. Então, assim, às vezes a gente vai para uma revista, vai publicar numa revista e ela não separa os resultados das discussões. Às vezes é uma mesma sessão, onde a gente tem que desenvolver tudo. Então, às vezes tem lugares que exigem que a metodologia esteja junto com uma outra coisa, enfim. Então, depende do critério da revista, ou no caso, como a professora Monique me diz, que vocês terão que entregar um artigo final da disciplina, né? Então, quem vai determinar se as sessões são juntas, se podem ou não ser juntas, é a professora Monique, porque ela seria aqui a editora da revista, né? Se a gente fizesse um paralelo, assim, das normativas. Bom, para cada uma dessas etapas que eu fui falando, a gente também tem as normativas da ABNT.
Eu vou falando o número de algumas delas. Provavelmente vocês já, né, se depararam com várias ao longo da vida acadêmica. Vocês aqui provavelmente estão entre o quarto e o sexto semestre, né? Assim, então vocês sabem que existe a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a abreviada ABNT, que ela regulariza, né, que ela cria as normativas de tudo que existe no Brasil, né? Desde saco de cimento, tijolo, cadeiras, móveis, lâmpadas, livros, vida acadêmica, a tomada de 3 pinos, enfim. A ABNT, ela regula, né? O lado que a gente abre a garrafa, por exemplo, né? Para quem não sabe. E lá, cada uma dessas regras, elas recebem um número. Então, é o RG da danada da ABNT. E aí, nós que somos do campo acadêmico, científicos, temos que ter pelo menos uma cópia roubada, né? E é feio falar isso, mas é o que acontece na prática, já que elas são pagas, né? Para a gente poder ter uma norma, a gente compra. No mundo acadêmico, elas variam. Tem normas que custam R$ 25, tem normas que custam 50, 150, vai variar. Às vezes a gente compra com um coleguinha, rateia, né? Fala, olha, eu quero a norma ali das referências bibliográficas, estou sem grana, vamos rachar? Aí um compra e o outro rouba, né? Assim, porque oficialmente para a BNT seu nome vai estar, só o de quem comprou vai estar lá. E geralmente quando a gente tira cópia, põe lá nas pastas da Xerox, a gente está descumprindo, né, uma questão legal. Então, assim, os professores geralmente podem ser presos por compartilhar as suas normas, né? Então, as bibliotecas geralmente também ofertam esse caminho. Então, eu sugiro depois vocês entrarem na BCE e ver como que eles disponibilizam as normas, por exemplo, os que nos interessam. É impossível você ser um estudante e não saber as normas das referências, né? Como citar um autor, né? Sobrenome em caixa alta, vírgula, nome, ponto, etc. Né? Como é que você faz o título, o que está em destaque, o que não está, a cidade, a editora, o ano, a página. Então, tudo isso daí geralmente é regulado por uma norma chamada 6023, é o RG dela. É uma norma que é muito difícil um aluno de graduação, de mestrado, de doutorado, não tê-la e não mexer muito com ela, né? Assim, se ela é eletrônica, ela às vezes está achurada, e quando ela está em papel, ela é bem velhinha, assim, daquelas que usam mesmo, né? Então, posto isso, mas eu não vou falar de ABNT, porque isso daí é uma parte diferente. Vamos começar então. A gente falou das 8 estrutura. Espero dar conta. Eu também mandei, Monique, para o seu e-mail um artigo que lá no final eu gostaria de abrir com eles, não é da área de museologia, mas que vai exemplificar bem as partes que eu vou falar, porque aí dá para a gente enxergar, né, o que eu estou dizendo. Tudo bem. Tá. Além dessas 8 etapas, né, que eu citei, existem revistas, existem locais que permitem a entrada de 2 outros itens, mas eles não são obrigatórios, por isso que eu não pus entre os 8. Mas é possível deles existirem. Um é um item chamado colaboradores e o outro é agradecimentos. Então, se eu não falar deles, vocês me lembram como fazer isso dentro de um artigo, porque é diferente de como a gente faz isso num TCC, numa monografia, enfim, numa outra regra, né? Numa dissertação, numa tese. Para cada lugar desse tem um modo como você desenvolve a ideia. Ok. Agora vamos falar de títulos. Títulos acadêmicos, geralmente, há uma grande sugestão, sabe aquela sugestão enfática que seja trabalhado título funcional. Elisângela, o que é isso? É um título que funciona. É aquilo que, na cara do título, você já entende os recortes da pesquisa, as suas unidades analíticas. Então, em um outro momento, a gente pode trabalhar só isso, né? Só título. Mas hoje eu vou passar rápido. Mas eu poderia dar um exemplo, por exemplo, de um título qualquer e um título funcional. Por exemplo, peguei esse livro aqui,
não sei se vocês conseguem ver, é um título que o livro chama O Livro Vermelho. Esse livro aqui é do Gustav Jung. O Livro Vermelho, se você olhar só o título, aí você pode pensar, gente, será que é um livro de cor? Será que é um debate filosófico sobre um tipo de ideia? Enfim, o Livro Vermelho, se ele fosse um título funcional, você colocaria ele na estante, lá na biblioteca, você encontraria ele provavelmente na estante das artes, num debate sobre cor, né? Porque de maneira objetiva, de maneira funcional, ele está falando sobre isso. Mas, para quem sabe, Jung é um psicólogo, né? Ele tinha ali uma parceria com Freud na psicanálise e depois ele abriu a psicologia analítica, né? Então, ele é o pai da psicologia analítica. Então, quem compreende isso vai pegar e vai colocar esse livro lá na estante da biblioteca, lá na estante da psicologia. Mas, no mundo acadêmico, a gente procura não fazer esses títulos que às vezes têm uma beleza, têm uma intenção, tem uma coisa super poesia, mas que elas não dialogam com os nossos recortes. Então, por exemplo, eu vou pegar a minha tese aqui, porque foi a coisa que eu achei mais fácil. Mas poderia ser qualquer trabalho acadêmico, como o artigo que a professora depois vai mandar. Então, eu acho que não dá para ver porque eu não sei centralizar. Dá para ver, Monique, o título? Ai, socorro. Não dá para ver. Não dá, né? Ai, socorro. Tá, eu vou ler. Tava quase. Tava quase. Tá, olha só. Ela começa assim, em cima. Teatro no Distrito Federal. Pá! É isso. Qual é o tema da pesquisa? Teatro no Distrito Federal. O que tem no subtítulo da pesquisa? Histórias a partir de notícias do Correio Brasiliense e do Jornal de Brasília. Então, eu anuncio o meu tema e o que eu estou fazendo dentro dele. E mais ainda, eu termino com um recorte temporal, que é, no caso aqui, né, do exemplo que eu trouxe para vocês, 1960 a 1999. Então, todo título funcional, ele expõe de cara a unidade analítica, o fenômeno e o recorte temporal e o recorte espacial. Pá, isso é um título funcional. Você bate o olho no título e você entende o que você vai ler e qual período você vai ler. Porque você pode falar sobre a nova museologia em vários momentos dela. Você pode falar sobre a museologia em vários momentos dela. Estou usando genérico. Eu posso falar sobre qualquer coisa em qualquer tempo, em qualquer lugar. Porque eu posso falar a nova museologia na perspectiva do Brasil. Existe a nova museologia na perspectiva do Chile, ou de Quebec, ou da França, ou desses autores de outros lugares, né? Qual é a perspectiva dos debates da nova museologia na Rússia? Ok, posso. Então, é um tema, uma unidade analítica, sobre qual perspectiva você está fazendo isso, em que recorte, em que local e em que tempo. Bom, depois a gente pode voltar para isso. Resumo. Né? Logo em seguida, então, você tem que ver um título num artigo. Não existe artigo sem título. Posto que num artigo científico é o artigo funcional, a gente vai então para o resumo. Resumo tem um parágrafo. Um parágrafo. E ele não começa com espaço. Ele é um tijolinho, assim, num texto. Não sei se seria agora um bom momento, Monique, talvez, só para entender o que é não espaço. Assim, não tem espaço. É o texto durinho, um quadradinho, um formato. E é um único parágrafo. Não sei se você conseguir aí, você vai vendo aí, depois a Tô gente... compartilhando, tá. Tá, aí a gente vai construindo. É só porque visualmente, às vezes, isso ajuda. Depois também eu explico por que eu fui atrás desse texto, porque eu também acho ele didático, mas também porque envolve a autora dele, que para mim é muito especial, é uma professora que eu aprendo muito, que é a professora Débora Diniz, né? Que ela é antropóloga, mas ela é também da Faculdade de Direito.
Tá, E ela compartilha. trabalha sobre aborto. Então, ó, aí já nessa tela que a professora Monique está mostrando, por exemplo, a gente vê o título funcional da professora foi ainda mais enxuto. Ela foi direto. Pesquisa Nacional de Aborto, 2016. Então, nacional significa Brasil inteiro. Ou seja, ela está falando que ela fez uma pesquisa sobre aborto no Brasil todo e o resultado é um retrato do que acontece em 2016. Então, tá ali, ó, já tem um recorte temporal, local, do que se trata, pá, direto no artigo. E aí, Monique, se der para subir um pouquinho, só para ver o resumo, para todo mundo entender, olha aí o resumo. Quando eu falo um tijolinho, olha lá, ele não tem espaçamento. Ele assim, não tem aquela. Igual quando a gente faz o parágrafo, tem gente que dá tab, né? Não coloca o programa para ajustar em 1.27, mas enfim, lá do Word. Mas tem gente que dá um tab. Não existe tab em resumo, gente. Resumo é um tijolinho, é um texto tijolinho de um único parágrafo. E é uma parte essencial num artigo científico. É por meio de um artigo que a gente define se a gente vai ler ou não um trabalho. Assim, todas as vezes que a gente faz um levantamento bibliográfico, a primeira coisa que pega é o título. Pá! Aí você vai lá no resumo, lê o resumo, e você fala, opa, aqui tem coisa boa. Aí depois você vai no segundo parágrafo da introdução, passa para o último da conclusão e fala, é esse artigo mesmo, eu preciso dele, eu preciso ler. Depois eu repito como que a gente olha e como que a gente seleciona, porque é uma fórmula também. No mundo acadêmico existem as caixinhas, né? Mas primeiro a gente domina as caixas para depois a gente romper as caixas. Não pode ser meio dadaísta, né? Assim, eu quero, achei bonito, vou fazer assim. Não. Aí você vai para outra área. Mas no mundo acadêmico, as coisas são feitas assim e também tem um motivo para ser assim. Não é só uma questão de ser careta, mas é uma questão de qualificar o debate, sabe, gente? Para garantir a confiabilidade dos dados, um caminho intelectual, um percurso, né, com argumentos e sair do campo opinativo, né? Porque para dar opinião, onde a gente publica? No Facebook, no Instagram, na mesa do boteco. Hoje em dia não, porque com a Covid a gente não pode ir para o boteco. Quer dizer, tem gente que vai, mas não deveria. Então, esses espaços, o boteco, o Facebook, o Instagram e o Twitter, eles são espaços de opinião. Não necessariamente, pode também lá ter argumentos, pode ter dados, mas é no ambiente acadêmico que essas coisas são exigidas. E que bom que é. E quando a gente aprende a fazer isso, o nosso discurso ganha uma qualidade. A forma como a gente debate ganha um respaldo, uma lógica, que aí a gente vai poder avaliar se ela tem sentido, se não tem, se é confiável, se não é. Né? Aí a gente sai dos achismos. Eu acho. Eu acho. E aí, em cima de acho e acho, as pessoas vão fazendo políticas públicas, né? Sendo que as políticas deveriam ser consequência das pesquisas. Se assim fosse, a gente não veria tantas normas e regras e leis absurdas. Mas ok, eu estava no resumo, né? Igual a professora colocou aí. E aí todo o resumo traz na parte de baixo palavras-chave. Olha aí. Se vocês olharem, no caso aí desse artigo que a gente está olhando, ele está separado por vírgula, mas isso possivelmente é uma exigência da revista. No mundo dos artigos acadêmicos atuais, com a regra 6028 atual, né, porque assim, as regras, né, gente, eu esqueci de dizer, da ABNT, elas têm um RG e em seguida /ano. Então, em que ano elas saíram e se elas ainda estão vigentes. Então, vira e mexe, elas são reformuladas. Então, existe uma norma só para resumo, que é a 6028, e a última dela, a que ainda está vigente, diz que as palavras-chave são separadas por ponto. Né? Então, aí no caso aí, tá? Eu não consigo ver aqui porque o meu tem um trocinho na frente que aparece, mas subindo. Obrigada, Monique, aqui. Aborto induzido. Aí ela põe uma vírgula. Pesquisa Nacional de Aborto, vírgula. No caso, aqui para gente, das normas vigentes, e que não está numa revista
né? Porque aí, no caso, a gente obedece às regras da revista que vai publicar o artigo. Então, às vezes, você muda. Mas para as normativas acadêmicas, o que separa uma palavra de outra é ponto final. E aí você pode contar, olha lá quantas palavras tem. 1, 2, 3, 4, 5. Ela colocou 5. Segundo a normativa, você pode ir até 6. Mas aí as revistas também determinam. Tem revista que vai falar que é só 4 e tal. E também tem uma forma de como a gente escolher essas palavras-chave. Não é assim, eu acho meu nome lindo, eu sou uma pessoa maravilhosa, meu nome tem que estar lá nas palavras-chave. Aí você põe o seu nome, mamãe é linda, meu namorado é mais maravilhoso, minha namorada é maravilhosa, você põe... Não, não é. É assim, existe um tesaurus, né, que normalmente a gente vai na área e olha, você tem um tesaurus naquela área, e aquela área que regula, tem um vocabulário controlado, ou se a sua área não tem um tesaurus, aí você vê no seu texto, na sua pesquisa, quais são as palavras que evocam as unidades analíticas do seu texto, do recorte, e aí são as unidades analíticas que são postas aí para poder descrever. O resumo também valeria uma aula separada, porque resumo tem estrutura, tem início, objetivo, metodologia e exposição de dados. Então, esse daí também é um bom, quando a gente olha, você vê a estrutura, e ele tem que seguir a estrutura. Então, todo resumo é um único parágrafo que você diz o objetivo da pesquisa, o método utilizado, a perspectiva encontrada, né, utilizada na pesquisa, os resultados, pá, de maneira direta, seguido de palavra-chave. Ok, então a gente entendeu que é esse quadradinho, a gente entendeu que é muito importante um resumo, e geralmente, quando a gente vai publicar, as revistas exigem que o resumo seja traduzido para um segundo idioma. Tem revistas que deixam livre essa tradução para o autor, então tem gente que faz em francês, tem gente que faz em espanhol, tem gente que faz em japonês, sei lá o quê. Mas no mundo acadêmico, de uma maneira geral, a linguagem universal é o inglês, não é o esperanto. Para quem acha, né, que o esperanto vai falar todas as línguas. Então, você traduz o seu resumo para inglês e as palavras-chave também, tá? Depois a gente vai para a introdução. Gente, quantos parágrafos tem uma introdução? A introdução é longa, eu vou contar uma história bonita aqui da minha pesquisa. Não! Uma introdução, ela tem, vou contar para vocês, 2 parágrafos. Olha, desse texto aí que eu peguei como um exemplo para a gente olhar. Vocês conseguem ver ali, o títulozinho Introdução e somente 2 parágrafos. Veja, se der para dar uma aumentadinha, Monique, para todo mundo ver. Gente, 2 parágrafos. Elisângela, não é sempre assim no mundo das humanas. Aí você vai para as especificidades da área, e as regras das revistas. Mas, normalmente, é assim que deveria ser. 2 parágrafos de introdução. E onde é que está o filé mignon da introdução? No último parágrafo da introdução. É no segundo, no caso, né? Já que ele só tem 2 parágrafos. Então, qual é o último parágrafo da introdução? É o segundo. Então, você começa dando uma perspectiva geral, uma abordagem geral do que você vai trabalhar, e o filé mignon está no segundo e último parágrafo da introdução. É onde você fala assim, este artigo faz isso, ele apresenta isso. O objetivo deste trabalho é... Você já começa assim, pá! Não tem firulas. O segundo parágrafo de um artigo, ele começa necessariamente assim. É assim que a gente avalia se a gente vai ler o texto, quando a gente acha lá nos nossos levantamentos bibliográficos. Você está fazendo uma pesquisa, aparece 1.234 textos sobre o assunto que você está pesquisando. Como é que você seleciona? O que você faz? Como é que você busca? Isso daí é outra aula, mas, em geral, um bom filtro é título funcional, resumo, segundo parágrafo da introdução e o último da conclusão. Você bate o olho nesses 4. Olhou, bateu, fez, já vai para o grupo que você fala, vou ler depois, vou ler depois, vou ler depois. Tem um filtro, tem uma organização, porque senão você fica louco. Imagina, você está lá fazendo um levantamento bibliográfico, parece um monte, qual é o filtro que você usa? Geralmente é esse.
Tem outros, tá, gente? Mas me perdoa porque eu tô acelerando por causa do tempo. Eu ainda tô só na introdução e eu falei que eu ia falar de 8. E eu, né, tô falando assim rapidinho das partes. Bom, método, metodologia. Aí, assim, tem revistas que misturam, viu, gente? Coloca misturado com justificativa. Às vezes quem faz PROIC encontra também esses pedaços, né? Esses subtítulos de divisões. Mas o que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, por exemplo, eu esquadrinhei esse texto aí com a ajuda da própria autora, porque a Débora Diniz deu uma aula sobre artigos, né? Confecção de artigos usando esse texto. De uma pesquisa, porque essa pesquisa, né, ela foi publicada e ela ganhou um prêmio assim, da América Latina toda por causa dessa pesquisa. Foi a primeira pesquisa no Brasil abordando as mulheres que fazem aborto. E aí a metodologia, né, a forma como eles fizeram foi completamente inovadora. Não é o método que é inovador, gente, porque a metodologia é a combinação de muitos métodos. Os métodos eles já foram criados e as abordagens também. Pode ser uma abordagem qualitativa, pode ser uma abordagem quantitativa, pode ser uma abordagem mista, que muita gente chama na intimidade de quanti-quali, né? Que é quando mistura o quantitativo com o qualitativo. Isso é enquanto abordagem. Mas pode ter, assim, mas ela é feita também de muitos métodos. Pode ser uma entrevista oral. Pode ser um formulário, pode ser um questionário, pode ser por meio de um roteiro, pode ser por meio de um mapeamento, pode ser, enfim, métodos, existem vários. A metodologia é a combinação dos métodos diante de uma perspectiva teórica. Né? Então, assim, a gente usa muitas vezes, de maneira leviana, metodologia como sinônimo de método. Dependendo do jeito que você está falando, tá tudo bem, bota lá no bojo e vai. Mas quando a gente está aqui, né, com esse cuidado metodológico, né, com essa coisa aqui de ensinar, a gente tem que chamar atenção. Então, a palavra metodologia não é igual a método e não é igual a técnica. São 3 palavras diferentes, com sentidos diferentes, que exigem da gente também um domínio para a gente poder saber manual. É como se você entrasse numa cozinha. Você tem que saber que existe o garfo, a faca, a colher, e para que você usa cada um em um momento. Aí quando você começa a entender para que serve o garfo, a faca e tal, aí você começa, então, não, para isso daqui pode ficar tranquilo, uma colher vai ser o suficiente. Outra você fala, rapaz, não vai dar, eu vou precisar segurar e vou precisar cortar, então eu preciso de no mínimo um garfo e uma faca. Então a gente primeiro entende o que é técnica, a gente se instrumentaliza, conhece as ferramentas, para depois a gente poder montar uma metodologia, né? Que é um conjunto, é uma orquestra. É como se você fosse, né, assim, é uma orquestra mesmo, né? Você está ali com a batuta vendo as questões que vão tocar. Tá. Então, geralmente, no caso desse texto aí da professora Débora, né, na verdade, é uma publicação com 3 autores, né? São Marcele, o Maurício e a professora Débora. Esse texto aí, por exemplo, ela montou uma metodologia com mais ou menos 7 parágrafos. Você também descreve, é o momento em que você descreve qual caminho você fez para encontrar os dados. Eu fiz um levantamento bibliográfico, fui nas bases dos periódicos CAPES, fui na biblioteca da UNB, fui no repositório institucional, fui no IBICT, fui sei lá onde, e aí eu encontrei isso, encontrei aquilo outro, dessa seleção, ficaram estes, ficaram aquele outros, diante da pergunta de pesquisa, porque o meu objetivo de pesquisa é blá, 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 blá. A pergunta acabou restringindo por causa do meu recorte temporal, essas questões, junto com um questionário que eu apliquei pela internet por causa do período da pandemia. Eu disparei 200 formulários, só tive como resposta 10. Desses 10, isso. Então, você descreve os caminhos que você
teve que percorrer para poder encontrar o seu dado, né? Quais foram os autores que te ajudaram, né? Quem te ajudou aí? É o percurso, é um caminho, né? Então você descreve. É um bom verbo para a gente lembrar, descrever. Se você tiver que escrever aí, só para você dar uma lembradinha, põe aí, descrever caminhos, né? É como se alguém te perguntasse, olha, eu quero ir para Pirinópolis, como é que eu faço? Aí você vai ensinar a pessoa, né? Olha, primeiro você vai perguntar, você vai de carro? Você vai de ônibus? Você vai de bicicleta? Você vai a pé? Porque para cada jeito que a pessoa te disser, né, como ela vai, você vai ensinar para ela, olha, o caminho tal é esse, mas você pode cortar caminho aqui, quando você vê uma placa tal é porque você está no caminho certo. Enfim, você vai fazer ali um mapinha para a pessoa, né, descrevendo como é que ela faz para poder chegar em Pirinópolis. Ok. Depois da metodologia, a gente vai, então, para os resultados de discussão. Se você olhar nesse texto aí, eles estão juntos, mas normalmente é comum eles serem separados, viu? Nas revistas. Muitas revistas separam. Não sei se no trabalho que vocês vão ter que fazer para a Monique, se eles podem estar juntos. Depois vocês perguntam para ela. Vejam que resultado de discussão, se a Monique for descendo, não precisa agora, Monique, pode deixar aí, mas se ela for descendo, ela vai encontrar 17 parágrafos, mais ou menos, viu, gente? Dá menos de 20 parágrafos, mas entenda, ó, ela vai passando, ó, e as páginas, só para vocês verem, né, assim, terem uma ideia visual do quanto você vai detalhando. Então, ele é um texto curto porque ele está publicado em 8 páginas. A gente está falando de uma pesquisa nacional posta em 8 páginas. Então, também existem, lógico, artigos porque a gente tem outras maneiras, outras necessidades, né? Mas entenda aí que na parte de resultado e discussão é onde você vai trazer sua grande contribuição. Poxa, Elisângela, eu tô lá na revista aqui, ou na revista não, no trabalho que a professora colocou, só está separado assim, introdução, metodologia, resultado, discussão e conclusão. Né? Só está lá resumida essas 5 partes. Poxa, eu tenho que fazer a contextualização do que eu estou estudando. Eu estou estudando os museus no governo do Distrito Federal. Como é que eu não vou explicar o que é o Distrito Federal, né? Essa cidade? Quais são os museus do governo do Distrito Federal? São 6 museus, né? Porque Brasília tem mais de 6 museus. Não sei, segundo o levantamento do IBRAM, era 62 museus. Tô bem, assim, isso era um dado antigo, com certeza esse dado já mudou, tenho que voltar lá na base do IBRAM para poder olhar de novo, voltar para estudar, mas assim, Brasília oficialmente tem mais de 60 museus. Difícil saber, né, quem já foi nos 60, encontrar essas pessoas. Eu sempre fico falando, as pessoas vão para fora do país, né, às vezes até, eu preciso conhecer todos os museus. Às vezes você conhece os museus da sua cidade? Porque só o Distrito Federal tem 60 museus aí, mais de 60. E para museólogos, eu acho que é um exercício assim, você tem que botar quase que uma agenda, assim, até eu terminar os 4 anos, eu vou ter passado por essa lista só para ver a cara desses lugares aí. Mas voltando, você quer escrever o contexto dessas coisas, né? Porque desses 60, o que pertence ao governo do Distrito Federal são só 6 ou 5, eu nunca sei exatamente, porque uma hora considera o museu lá do Centro Cultural do Ernestina Guimarães, o Museu Nacional, uma hora ele está dentro, outra hora ele está fora, né? Porque depende de uma disputa do federal com o local, aí os servidores são contratados pelo federal, mais o local, enfim, tem uma briguinha aí nesse meio, mas não é o foco da aula agora também, né? Então, voltando. Então, muitas vezes, você tem que fazer esse contexto, essa explicação, essa história, os anteriores, se não há uma determinação da professora de em qual local vai botar isso, porque existem professores que permitem, assim, falar assim, ó, introdução e contextualização. Se nessa divisão o professor permitir,
Então, a sua introdução não vai ter só 2 parágrafos, né? A sua introdução terá que ter mais, porque é ali que você vai dar uma contextualização geral, ela amplia. Mas se não tiver, você vai ter que usar dentro desses espaços aí de resultados e discussões para você também fazer essa contextualização do objetivo da sua pesquisa. Então, muitas vezes a gente usa até o método, a parte do método, para dar esses anteriores, para situar o leitor sobre o que ele vai encontrar ali, né? Por que que você tomou aquelas decisões? Por que que você teve que fazer aqueles recortes, aquela escolha? Porque às vezes você estava pesquisando os museus do Distrito Federal, no nascimento de Brasília, em 1960, às vezes o recorte temporal é esse. E aí a pergunta é, existia museu nessa época? Sim ou não? Ah, eu vou fazer na década de 60. Então, existia museu na década de 60 aqui no Distrito Federal? Então, assim, cada vez que você faz um recorte, vai trazer uma implicação. Ah, mas eu escolhi essa década, mas por que que você escolheu essa década? Você também tem que explicar, não é porque eu acho bonita, é porque meu pai nasceu e eu queria fazer uma homenagem para ele. Pode, se você estiver fazendo um trabalho de cunho afetivo, sim. Se você estiver fazendo para academia, essa justificativa não basta. Tá, aí aqui na área de humanas, é nessa parte que a gente chama de resultado e discussão, que a gente precisa citar os autores que a gente localizou no nosso levantamento bibliográfico. É lógico, poxa, Elisângela, quando eu estava lá no meu levantamento, eu li texto pra caramba, sei lá, eu li uns 20 textos. Olha, na disciplina aqui com a professora Monique, a gente leu ao final 20 textos. Tô chutando, tá, gente? Porque eu não sei. Mas na hora que eu fui escrever o artigo, eu não usei os 20, eu usei 5, eu usei 10, eu usei 3, sei lá. Então, quando você for citar nas suas referências, você só vai citar os que você usou para escrever o artigo. Pô, Elisângela, mas o meu levantamento ficou gigante. Meu levantamento é aquele assim, ó, ostensivo. Sim, mas e na hora de escrever? Se eu usou 200? Se eu usou... Era uma tese? Porque se for tese de doutorado, eu até vou acreditar que você usou muitos. Agora, artigo? Eu desconfio de artigos que apresenta lá nas referências bibliográficas uns, sei lá, tem gente que bota uns 40, 50. Não, não é legal. Artigo é só aquilo que você usou. Nesse aí que a gente está usando como exemplo, se a professora for lá no final dele, vai ter as referências, a gente vai encontrar menos de 20. Menos de 20. Quanto que tem? Olha lá o número: 17. 17 referências para um levantamento nacional em um ano inteiro de 2016, que ganhou um prêmio pan-americano pela inovação e pelos resultados inovadores, extraordinários, que é quando o Brasil, pela primeira vez, começa a saber quantas mulheres fazem aborto, mesmo clandestino, né? Porque é ilegal no país. Então, mas é a primeira vez que o Brasil tem um dado sério sobre a quantidade de mulheres que praticaram o aborto. E só conseguiram esse número devido à forma como a metodologia foi construída. Então, isso realmente faz diferença e é onde vai trazer os resultados aí, e é por isso que também vai receber o prêmio. Mas ok. Então, se vocês verem, vocês pensam, são 3 autores nesse artigo, e os 3 condensaram somente 17 referências. Em 8 páginas, eles transformaram o cenário político de saúde do país. Olha que demais. Para quem acha que só se escrever 300 páginas você muda o mundo, a gente começa a ver que às vezes é no espaço de um artigo acadêmico, com no máximo 10 páginas, que a gente vai aí trazer uma grande transformação para as ideias, né? Para o nosso campo, vai trazer uma contribuição. E por que que isso é importante? Repito, né, o que eu falei no início, para qualificar o debate. E quando a gente qualifica o debate, gente, a gente fortalece a democracia. Não tem como existir democracia com argumentos frágeis, com debates pífios,
com vigoramentos de fake news, com vigoramento de mentiras. Não pode, né? Assim, é só na qualificação do debate público que a gente fortalece a democracia. E as produções de artigos acabam sendo um caminho para a qualificação do debate, que, por consequência, fortalecerá a democracia. Bom, então, quando a gente está aí nessa parte dos resultados e discussões, vocês viram que é a parte que tem mais parágrafos, né? Porque ali, no caso, juntaram as duas partes. E aí vai dar, né, quase 20 parágrafos, e ali é que você cita autores, você faz a articulação. Vamos supor que você, para poder fazer o artigo aí da professora Monique, você fez um levantamento bibliográfico, você encontrou lá, sei lá, 30 autores, você leu os 30, teoricamente, né? Eu fico até feliz quando o aluno lê um texto, eu já dou uma alegria dentro de mim. Mas vamos imaginar, né? Você conseguiu ler 5 textos, e é com 5 textos que você vai trabalhar o seu artigo. Lembrando, o artigo é consequência da pesquisa. Então, existe uma etapa anterior. Antes da gente fazer um artigo, existe um trabalho de pesquisa. Mas que eu não vou falar sobre isso mesmo, porque o tempo está acabando. Mas tem um livro que eu gostaria de indicar. É um bom livro. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, Monique, me diz, aparece? Sim, aparece. Ah, que bom. Ó, o livro Projeto de Pesquisa. Eles são vários autores, mas o autor principal, deixa eu ver se eu consigo colocar, vocês vão ouvir falar muito em aulas de metodologia, John Creswell. É um autor muito usado nas ciências sociais de uma maneira geral. Ele é o autor principal. Tem na biblioteca vários volumes. E eu acho que tem também em e-book, para quem quiser, né, nesse período de pandemia, que não dá, né, para ir lá fisicamente pegar emprestado para dar uma olhada. Esse autor tem outros livros, né? Esse daqui é de projeto de pesquisa, mas ele tem também de abordagens metodológicas, quantitativa e qualitativa. Ele também tem, enfim, de outras etapas, né? Então, aqui a gente, de novo, estou repetindo, a gente já está produzindo o artigo, né? E a gente só produz artigo quando a gente conclui a pesquisa. Então, eu estou partindo do princípio que já está tudo pronto antes e a gente só está colocando os dados na roupinha, sabe? Quando você já está toda preparada, toda montada e você vai sair de casa, aí que você bota a roupa, porque você já está maquiada, já está toda maravilhosa, e aí você vai falar, agora eu vou sair. Então, assim, o artigo é isso, já existe algo pronto e você vai botar uma roupa nele, é um formato. Por isso que ele é quadradinho, é uma forma. Ah, onde estão os meus dados? Ah, e você vai lá, cata os dados e bota ali dentro da forma, né? Então, assim, é um formato mesmo de escrita. Tá, então tem essa parte. Então, na parte de resultados e discussão que a gente vai fazer a articulação teórica, a exposição dos autores, sempre ao redor do nosso objetivo de pesquisa, daquela pergunta que a gente deseja responder. Porque, como eu disse lá no início, toda pesquisa começa com uma pergunta, com uma dúvida. Então, não existe pesquisador sem pergunta. Não existe pesquisador sem dúvidas. Porque um pesquisador que tem certezas, ele não é um pesquisador. Acredite nisto. Pesquisa é campo de dúvidas, é campo de inquietação. Quando você começa a conversar com essas pessoas que sabem demais, elas sabem tudo o tempo inteiro, muito, dá uma desconfiadinha, viu? Dá uma desconfiadinha. Pessoas que não sabem são muito interessantes, acredite, muito interessantes. As dúvidas nos movimentam. Certezas geralmente geram pontos finais, e pontos finais nos acomodam. Então, eu gosto muito das interrogações, elas nos movimentam na vida. Ok, gente, exposto isso, 11h20, eu tenho 9 minutos para acabar. A gente vai para as conclusões, para as considerações, né? Então, aí, Monique, se você quiser descer, para a gente poder dar uma olhadinha. Nas considerações, gente, se vocês derem uma olhada, olha nesse texto aí que a gente está usando como exemplo, que ele vai ter 4 parágrafos.
4 parágrafos, gente, para poder concluir o que você está dizendo. E aí, quando você está nas conclusões, gente, não existe citação de autor. Na área de humanas, sim, eu preciso fazer essas... Às vezes você traz uma poesia, né, um trecho importante. Às vezes também a gente precisa obedecer alguns critérios dos programas, né? Por exemplo, na minha tese, na minha conclusão, eu trago referências. Se a gente estivesse falando de métodos, né, igual a gente está fazendo aqui, forminha, tá errado. Porque na parte de conclusão, você não cita mais ninguém. Conclusão é a parte de a sua conclusão, é você autor, é a parte mais autoral que existe num trabalho, é a voz do autor, dos autores, né? Porque a gente escreve em mais de uma mão. Então, não tem mais citação de autores, porque o que você tinha que citar, você já citou lá nas outras partes. Não tem citações, não há, né? Então, referências, pode ter uma ou outra, o mínimo possível. Você já vem validando as ideias. E uma outra coisa que eu vou tentar falar, né, para poder fechar, é a questão do verbo. Geralmente o verbo ele já vem para o presente, né, no tempo presente, e ele é um verbo um pouco mais enfático, muitas vezes que você escolhe. E aqui nas conclusões, às vezes você pode usar adjetivo. Vai depender da sua musculatura, porque usou adjetivo, meu amigo, defenda. Não basta você falar, o meu filho é bonito, né? Então, meu filho é bonito, tem um adjetivo aí. Na academia, usou adjetivo, tem que ter provas. É batata, assim. Eu, às vezes, faço só uma leitura, assim, ó, atrás dos verbos e dos adjetivos. Na hora que eu acho, eu circulo e vejo se o autor tem musculatura. Porque para você usar adjetivo em texto, você tem que provar. Quando você fala assim, são poucos os trabalhos sobre o assunto. Poucos? Poucos? O que é pouco? O que você está chamando de pouco? 2, 3, 100, 200? Baseado em quê? Quem disse que é pouco? Você que está dizendo? Baseado em quê? Foi outro que disse? Meu filho, usou advérbio, usou adjetivo, tem que provar. Mas na parte das conclusões, você pode. Eu não uso muito a palavra conclusão. Eu adoro considerações finais. Porque uma conclusão não. Porque eu acredito que nada se conclui, sabe? Toda vez que a gente termina uma etapa, surgem outras perguntas. Você fala, puxa, tá, eu entendi agora como que funciona assim. Mas e em outro caminho? E é na conclusão também que você vê a generosidade do autor. Geralmente, no último parágrafo das conclusões, é na conclusão que você diz o que você não conseguiu alcançar. É uma parte muito honesta, viu? As conclusões. As conclusões, elas apontam o que você encontrou, o que você entendeu, a sua defesa e, sobretudo, também aquilo que você não deu conta de fazer, mas que você sugere que em outras pesquisas, que outros autores podem vir colaborar com vocês. Então, por exemplo, na minha pesquisa de teatro do Distrito Federal, eu consegui mapear todos os grupos de teatro que existiam no Distrito Federal inteiro entre 1960 até 1999, por meio dos jornais. Eu consegui mapear as cidades do Distrito Federal conforme elas foram surgindo e se ali tinha ou não teatro. Mas, por exemplo, eu não consegui cruzar um dado com outro. Eu não consigo dizer se aquele grupo que eu achei, ele é de Planaltina, da Ceilândia ou de Braslândia. Eu não dei conta. A pesquisa, ela tem esse limite. Eu vou precisar de outras pesquisas para poder cruzar esses dados. Então, você também põe isso na conclusão. Você também diz que você não, né, não é o rei absoluto, não é você o rei da cocada em relação àquele assunto. Então, a conclusão, gente, é um espaço que você deixa portas abertas. É um convite quase para que outras pessoas venham fazer pesquisa com você naquele tema e que possam encontrar
outras informações para poder colaborar com o debate público. E ainda, para não fugir, vamos falar então das referências e tentar ainda falar dos colaboradores e dos agradecimentos de maneira bem rapidinha. As referências, né? Então, como eu disse, por um artigo elas são poucas, elas precisam estar dentro das normas da ABNT. A gente vê aí que este trabalho não está dentro das normas da ABNT. Deixa eu ver. Ele provavelmente está trabalhando com APA. Aí tem que olhar, porque às vezes a APA e Vancouver, às vezes ela é muito parecida, porque a gente sabe que nas normas acadêmicas, as referências, muitas vezes na área de saúde, né, o pessoal usa, eles não usam a BNT, eles usam muito a APA e Vancouver. Então, depende da revista que você está trabalhando, você tem que citar igual ela aí, que se você olhar, por exemplo, você nota as diferenças da forma como que a gente normalmente usa nas humanas, né? Nas humanas, a gente usa a BNT, inclusive as nossas revistas com qualis A1, A2, A3, elas... Eu desconheço, mas deve existir, tá? Eu não sou uma estudiosa dos periódicos científicos, realmente tem que trazer um outro professor para conversar com vocês, mas até onde eu saiba, por exemplo, na museologia, das revistas com qualis na museologia, todas elas fazem referências em ABNT. Por isso que eu acho importante os alunos dominarem a ABNT, porque se eles têm intenção de publicar no futuro, é por onde eles vão ter que navegar. Mas é importante a gente saber, existem outros formatos. E, dentre esses, APA e Vancouver são, por exemplo, dois outros muito famosos. Tá, então, para quem, eu vou repetir, a NBR, né, a ABNT 6023 é a que nos ajuda a fazer as referências, né? Onde põe o nome do autor, onde põe o título, onde põe o ano. E se eu pegar a fonte da internet, como eu cito? E se eu pegar a fonte da Netflix, como eu cito? E se eu pegar do Facebook, como eu cito? E se eu estiver fazendo uma pesquisa oral, se eu estiver fazendo entrevista, áudio, como eu cito? E se eu estiver fazendo um vídeo, como eu cito? Enfim, tudo isso. E se eu estiver mexendo com leis? Se eu estiver trabalhando com a Constituição Federal? Se eu estiver trabalhando com documentos oficiais do IBRAM? Se eu estiver trabalhando com os documentos dos museus? E se eu estiver olhando uma exposição? E se os meus trabalhos forem de exposições de museus? Como é que eu cito? Tudo isso, os pontos de referências para o debate é a NBR 6023. Lembrando que ela tem várias versões, e se eu não me engano, a última versão dela é de 2018. Antes das referências, Monique, nesse texto a gente vê colaboradores e agradecimentos. Tem revistas que permite, tem revistas que não permite, e aí a gente tem que usar em notas de rodapé. Olha aí, reparem que você não cita muitas pessoas. É enxuto, não é aquele papo de agradeço a Deus, agradeço a Jeová, a Alá, aos meus orixás. Não, não é uma questão de fé, né? É uma questão acadêmica, científica. Também não é uma questão amorosa, não é para os seus pais, para sua avó, para os seus tios, para o seu boy magia. Não, é assim. Agradecimento é, por exemplo, você está sendo bancada pelo CNPq? A sua bolsa você está num PROIC, CNPB, PIBIC, UNB? Quais são as instituições que estão fazendo parte desse trabalho que você está fazendo? Quais são as parcerias institucionais? Você está fazendo isso com outros projetos, com outros decanatos? Essa pesquisa ela é de iniciação científica, mas ela também tem a colaboração do DEX, né, do Decanato de Extensão, nisso e naquilo outro. Então, é nos agradecimentos que você articula as instituições que participam. Aí, no caso dessa pesquisa, eles colocaram o do IBOP, que eles tiveram ajuda, né, para poder fazer as pesquisas, o Instituto de Bioética, eles tiveram financiamento do Fundo Nacional de Saúde. Você fala quem foi que pagou a sua pesquisa. E esse é um dado importantíssimo, viu? Quando a gente olha as pesquisas, a gente deveria ver quem paga. Porque geralmente são órgãos públicos nas universidades públicas. E é por isso que os dados eles são mais comprometidos com a sociedade. Porque imagina você fazendo pesquisa sobre qual é a melhor marca do carro, se quem financiar você for a Fundação Ford. Você em algum momento vai dizer que não é a marca Ford a melhor marca de carro. Então, quando a gente vê aí umas defesas, a gente deveria olhar o dinheiro.
Por último, os colaboradores. Aí, por exemplo, são as pessoas que participaram das produções de etapas de elaboração do artigo, né? Colaboraram com dados. Então, por exemplo, quando você faz um PROIC, você não é dono normalmente, né? Você não é o autor da pesquisa. O autor da pesquisa é o professor. Você está ajudando a coletar dados. Você está colaborando com dados. Quando você está num projeto de extensão, você está colaborando com o projeto. E isso não é pouca coisa. Você está galgando os espaços, você está colaborando, você está aprendendo como que funciona. Então, geralmente, autor, ele idealiza, elabora, enfia a mão na massa, ele produz, né, o todo. E aí, mas para isso, ele precisa de outras mãos, né? Ele precisa de colaboradores. Então, ele precisa ali dos seus bolsistas. E isso também existe em pós-graduação. Às vezes, as nossas teses, elas estão nós somos autores, mas em diálogos com produções de outros professores, por causa da linha de pesquisa, por causa do grupo de pesquisa que a gente faz parte. Por isso que é muito importante na vida acadêmica a gente fazer parte dos grupos de pesquisas, né? Porque é nesses meios que a gente vai se amadurecendo para poder fazer esse debate. Bom, eu vou terminar, eu não falei sobre a voz do texto, sobre o estilo narrativo, né? Se a gente escreve na primeira pessoa, se a gente escreve com sujeito indeterminado, né? Então, só dando um exemplo, já 11h33, vou tentar fechar essas coisas assim de uma maneira um pouquinho ampla. Então, por exemplo, se você escreve na primeira pessoa do singular, eu, minha pesquisa, blá, 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 né, tarará, você tem que manter uma coerência com os verbos, né? Então, o pronome e o verbo, ele tem que dialogar ao longo do trabalho. Se você escreve no plural, porque você está trabalhando em dupla, em trio, então você vai usar provavelmente o nós, né? Então, nós chegamos à conclusão, pensamos a respeito, blá, 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 blá. Se você está fazendo dentro dos objetivos acadêmicos restritos e tarará, esse debate na área de humanas é bem mais avançado. Mas existem departamentos que só aceitam se você escrever trabalhos com sujeitos indeterminados. Então, é assim, este artigo fala sobre isto. Esta tese, não existe o eu, não existe o nós. O sujeito é indeterminado. Então, as conjugações verbais precisam ser com esse pronome que você escolheu, para o seu texto poder ficar coerente. E o tempo verbal? Né? Então, assim, você escreve no passado, então, assim, esta pesquisa foi realizada, né, ao passado, né, entre 2013 e 2000 não sei o quê, lá, 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 lá. Então, ao longo do texto, provavelmente, seu tempo verbal vai ser no passado, mas eu te sugiro que nas conclusões você traga por tempo presente, porque nas conclusões você pode dar essa mudança de tempo verbal para você enraizar no sentido de que hoje, como é que você está observando aquele retrato, né, daquilo que você veio o tempo inteiro defendendo. E aí, né, de novo, cuidado com o verbo, cuidado com o adjetivo, cuidado com advérbios, evitem, se a gente não tem musculatura, sobretudo, ou se o espaço é árido, né, se não permite muitos debates, sejam exemplar. Não estou falando para ser neutro, ninguém é neutro, né? Não, nem shampoo é neutro, né? Assim, tem lá seus elementos químicos a respeito. Mas, assim, saiba lidar com os pronomes, os adjetivos e os advérbios. Sobretudo esses dois últimos, que eles são evitáveis. Existem artigos, inclusive, que eles não aparecem. E isso não significa que é um bom ou um mau artigo. E geralmente a gente também pergunta qual é o verbo, quantos verbos, né, a gente utiliza, não é assim quantos verbos no texto, né, gente? É quantos verbos para a pesquisa. O verbo é muito importante, né? Porque quando você fala assim, eu vou analisar, eu vou descrever, eu vou mapear, eu vou comparar, eu vou indicar, eu vou enfim, né? Estou dando aqui exemplo. Vocês estão vendo esse verbo. Vamos pegar o verbo mais usado. Analisar. Vou analisar isso. Meu amigo, quando você usa esse verbo, você praticamente já está dizendo qual metodologia você tem que usar. O verbo implica em método.
Quando você fala que você vai descrever um campo, você obrigatoriamente vai fazer uso de algumas técnicas. Quando você diz que você vai analisar, você vai ter que fazer uso de outras. E se você falar que você vai descrever e analisar, olha, haja fôlego. Haja fôlego, porque dois verbos, descrever e analisar uma situação, meu amigo, sugiro que não. Sugiro que não. Eu então sugiro que você tenha um verbo. Qual o objetivo da sua pesquisa? Meu objetivo é descrever blá 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 blá. Meu objetivo é indicar blá 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 blá. Meu objetivo é analisar blá 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 blá. E com recorte temporal e com recorte espacial. Então, a minha pesquisa é analisar como as crianças estão aprendendo nas aulas online durante a pandemia, em Brasília. Meu objetivo é compreender como as exposições, como os museus lidaram como os museus do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal, porque você já reduz para 6, meu objetivo é analisar como os museus do governo do Distrito Federal atuaram ao longo da pandemia da Covid-19. Olha aí, você já disse. O que você está pesquisando, os museus, de onde você está pesquisando e em que época, qual período durante a pandemia. Bom, gente, eu extrapolei em 8 minutos aqui, ainda não apitou aqui para mim as minhas convocações aqui, meu outro link de entrada. Enquanto isso, eu estou aqui com vocês, enquanto não chega nada, eu peço licença aqui para ver. Peço desculpas por ter sido tão corrido, mas eu acredito que as sessões dos artigos elas vão mudar segundo as revistas. Como fazer um parágrafo, né, gente? Que a gente vai ter que trabalhar com tópico frasal. O tópico frasal ele tem que ser defendido com ideias, né? Assim, como você faz um respiro no texto, né? Porque o texto tem que respirar, ele tem que ser enxuto e propor respirações. Mas, de uma maneira geral, resumindo, finalizando, eu acredito que eu cumpri aquilo que eu me propus no início, né? Quando eu comecei falando que a gente ia observar 8 categorias, que elas estão todas na estrutura, né, de um artigo, que é título, falamos sobre títulos funcionais, resumos, palavra-chave, introdução, metodologia, resultados e discussões, conclusão ou considerações finais, referências, e quando você coloca colaboradores e agradecimentos. E um outro que vale também dizer é que quando você se apresenta, né, porque às vezes a gente põe um autor do texto, aí puxa uma nota de rodapé e puxa e coloca ali. Gente, aquilo ali é uma linha 2. Né? Tem gente que bota o currículo da existência. Eu nasci, meu pai, meus lindos. Não. Ali em geral, qual a instituição que você pertence, qual é o seu grau de titularidade e um e-mail para contato. Então, é assim, fulano de tal, professor na universidade tal, doutor em não sei mais o quê, pertencente ao grupo de pesquisa tal, muitas vezes você também coloca a faculdade ou grupo de pesquisa e e-mail para contato. Então, puxa uma nota de rodapé, tem ali 2 linhas, tá tudo bem, tá tudo ótimo, é aquilo. Né? Então, de uma maneira geral, pessoal, acho que eu cumpri as estruturas do texto, peço desculpas aí pela correria, mas é isso, professora Monique.